Irmãos, sejam bem-vindos a esse momento de transmissão. Nós já estivemos adorando ao Senhor, já lemos a sua palavra, e para dar continuidade às atividades desse culto, eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia e na Epístola de Hebreus, no capítulo 6, e nós faremos a leitura dos versículos 9 a 20, onde se baseia a mensagem do Senhor nessa noite. Lembrando que nós temos feito a exposição do livro de Hebreus, já tivemos várias oportunidades aqui, e na última semana que eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra, nós trouxemos uma palavra com o título O Arrependimento Impossível, e ela estava baseada justamente nos versículos anteriores de Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8. Esses versículos eram uma advertência muito severa quanto à possibilidade dessas pessoas acostumadas à fé, pessoas acostumadas à igreja, acostumadas a verem coisas da fé, lidarem com coisas da fé, quanto à possibilidade dessas pessoas que, uma vez endurecidas, cheguem ao ponto de não serem mais sensíveis e não serem mais aptas a chegarem ao arrependimento. O arrependimento chega ao ponto de se tornar impossível. Aquele era um alerta quanto aquelas pessoas que desprezam a Deus e trocam as riquezas que Deus nos dá pelas promessas vazias de Satanás e as riquezas passageiras desse mundo. Aquela era uma mensagem para nós. Primeiro, porque todos nós precisamos ser alertados sobre esse estilo de vida tão perigoso que amontoa para si condenação. O livro de Hebreus é um livro que foca muito na vigilância. É claro que se a pessoa é verdadeiramente salva, ela prosperará na sua fé, ela será preservada pelo Senhor, mas mesmo assim nós recebemos os alertas da palavra de Deus para que não estejamos entre esses que retrocedem na fé, para que a gente realmente seja fiel ao Senhor até o fim. Essa é uma das razões pelas quais esse texto está escrito e pelas quais o texto foi pregado na última vez. Mas não apenas essa razão de nos alertar para esses perigos, também um alerta porque nós precisamos lidar com pessoas que, apesar de estarem na igreja, não fazem parte do Israel de Deus verdadeiramente. Então essas pessoas, elas podem influenciar negativamente a igreja, e por isso nós temos que estar alertas, não para julgar essas pessoas, mas para discernir e não deixar que elas nos traguem para a sua própria calamidade, para a sua própria ruína, e não afete a igreja. Nós não podemos permitir que esses escândalos nos arrastem para longe de Deus, nos peguem despercebidos, gerem em nós um certo cinismo religioso e roube a nossa alegria. A mensagem era para todos também, porque pessoas assim podem ser próximas a nós, e dói viver com alguém que está acumulando para si justa condenação. Então foi um alerta e uma mensagem muito difícil, mas necessária. Só que hoje o autor muda o tom, e é isso que nós vamos ver nos versículos de Hebreus 6, versículos 9 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, a maneira que ele falou nos versículos anteriores. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar,
jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como eu falei, agora era o momento de mudar de tom. Agora, depois de ter sido tão duro, o autor de Hebreus, ele muda para reanimar, para encorajar os seus ouvintes. Ele esclarece no versículo 9, conforme nós lemos, que as expectativas dele não era que eles se perdessem entre aqueles que, de certa forma, estavam acumulando condenação para si mesmo. A esperança e a expectativa é que eles não fossem dessas pessoas que chegam ao ponto de não ser mais possível o arrependimento para elas, de se tornarem tão endurecidas. Aqui, ele esclarece e ele usa uma expressão muito dócil. Ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. A profunda expectativa do autor era que eles eram daqueles que prosseguiriam, que desfrutariam das coisas melhores, das coisas pertencentes à salvação. Então ele comunica esse encorajamento aos hebreus, enfatizando aqui 3 certezas inabaláveis sobre as quais eu gostaria de falar nessa noite. A primeira certeza inabalável, queridos irmãos, é que Deus é justo. Deus é justo. Ele vai falar no versículo 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O que nos surpreende aqui à primeira vista, como encorajamento, é que, de fato, o autor, ele usa um encorajamento com a justiça de Deus. O autor poderia falar da certeza da misericórdia de Deus, a certeza da graça de Deus, mas a primeira certeza que ele enfatiza é a justiça de Deus. E a pergunta que não quer calar nessa noite: como é que a justiça de Deus pode ser uma certeza inabalável que nos traz encorajamento? Depois de termos ouvido as palavras duras dos versículos 4 a 8, o que a justiça de Deus como que ela vem nos encorajar nessa noite? E para a gente entender isso, a gente precisa entender como o texto se desenvolve. Quanto a vós outros, amados, estamos persuadidos. A persuasão, a convicção de que essas pessoas são de Deus, é aquilo que o autor quer comunicar. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. O versículo 10 pode soar estranho à primeira vista. Nós estamos acostumados a falar da justiça de Deus em condenar o pecado e da graça de Deus que é capaz de nos salvar. Mas falar da justiça de Deus como causa da nossa salvação é algo que a gente não está muito acostumado a ouvir. Aqui nós somos tentados a entender esse versículo como se a justiça de Deus fosse esse atributo que nos recompensa com a salvação, porque nós cumprimos com os nossos deveres religiosos. Como se Deus olhasse para nós, olhasse para cada um de nós e falasse assim: poxa, que bacana, olha como é que ele é bonzinho, olha como é que ela é boazinha, olha como ela fala bem, não é verdade? Olha como ele é dedicado, esforçado, eu estou achando que essa pessoa merece ser salva.
ele deve ter conquistado o seu direito de entrar no céu. Mas nós sabemos que isso não é uma interpretação possível, porque nós sabemos que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, o Evangelho, ele defende que a salvação é pela graça, mediante a fé somente. E esse é o núcleo central da fé cristã. Então, o autor de Hebreus não pode estar querendo dizer que a justiça de Deus aqui vai beneficiar aqueles que mereceram a sua salvação por causa das suas boas ações. É fato que ele fala de boas ações aqui. Ele fala do trabalho e do amor que os hebreus evidenciaram com o nome de Deus. Fala do serviço deles aos santos. Mas será que isso era motivo suficiente para que eles pudessem merecer a sua salvação? De forma alguma. De forma alguma. Eu acredito que a gente poderia recorrer a Filipenses aqui, 2 versículos que o apóstolo Paulo nos chama, inclusive um deles já foi citado pelo pastor Arildo aqui, quando Paulo aos Filipenses nos ajuda a entender isso, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. As nossas boas obras e a nossa fé e nossa longanimidade mostram um Deus que está trabalhando em nós para a glória de Deus. Segundo disse o próprio apóstolo Paulo também em Filipenses, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus não faz nada pela metade. Então, se nós estamos falando da justiça de Deus, nós estamos falando da justiça de Deus que vê aquilo que Ele mesmo está fazendo nas nossas vidas, e a manifestação dEle mesmo nas nossas vidas, e não pode deixar sem retribuição aquilo que Ele mesmo está fazendo nas nossas vidas. A justiça de Deus, então, aqui não consiste simplesmente em retribuir aquilo que as pessoas merecem, porque estaríamos longe de merecer alguma coisa, mas consiste em completar a obra que Ele começou, e Ele é fiel para completar, e em nós coroar com glória aquilo que o seu próprio poder tem feito, não apenas nas nossas atitudes, nas nossas ações, mas também na nossa volição, na nossa vontade, naquilo que nós realmente amamos e desejamos. Então, aquilo que os hebreus manifestavam era comprovação de que Deus estava trabalhando, que Deus estava recebendo a glória, e Deus é injusto, seria injusto se Ele não recompensasse com salvação a glória derramada na vida dos hebreus. O próprio João Calvino, ele nos diz que outra coisa poderá Deus encontrar em nós que o induza a amar-nos, a não ser aquilo que Ele já nos deu. O que significa isso? Significa que se nós apresentamos boas obras, isso não nos faz merecer a salvação, mas aquilo que recebemos como a manifestação de um Deus que nos ama por aquilo que Ele mesmo nos conduz a ser e a fazer. Deus seria injusto com a sua glória, com a glória do seu próprio nome, se não coroasse com salvação aqueles que têm experimentado do seu poder, confirmado pelas suas obras. Como disse Jesus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A glória de Deus tem o maior valor do universo, maior do que todos os valores materiais que possam ser ajuntados nesse mundo. A glória de Deus é mais importante do que qualquer criatura desse universo, e isso faz com que o Senhor Deus dê glória ao seu próprio nome e nos contemple com a sua salvação, assim como contemplou os hebreus. Portanto, negligenciar e desonrar o nome e a glória de Deus seria a maior injustiça do universo. E Deus não é injusto para fazer isso. Deus não é injusto. Ele não faria. A justiça de Deus é uma certeza inabalável. É uma das nossas certezas inabaláveis nessa noite. Porque Deus retribui o mérito. Não nós, porque nós não temos. Mas Deus retribui aquilo que Ele mesmo está fazendo na nossa vida. Ele justifica aqueles cuja fé glorifica a Deus em todas as coisas.
Os frutos conhecidos dos hebreus testemunhavam que Deus é Deus, que Deus está trabalhando no meio de um povo, que Deus é um Deus que chama esse povo, que pagou o preço para que esse povo, agora separado para Ele, seja uma luz a brilhar na escuridão. E Deus não trabalha em vão. Deus é glorificado nas nossas vidas, pelos frutos que produzimos, porque esses frutos apontam para a obra do Espírito Santo em salvar e nos aperfeiçoar para si mesmo. Então, irmãos, essa é a primeira certeza inabalável. Podemos ser encorajados porque, sim, Deus é justo. E Ele não vai deixar a obra que Ele começou em nós perecer pelo meio do caminho. Ele vai dar glória para o seu próprio nome. A segunda certeza inabalável aqui é aquilo que vemos nesse texto. A partir do versículo 12, existe uma transição. O autor de Hebreus vai falar sobre, então, esse desejo deles continuarem demonstrando a sua fé assim, e o desejo que eles se tornassem imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. A segunda certeza inabalável é a certeza da promessa irrevogável de Deus. Após expressar sua confiança na salvação dos seus ouvintes e o seu desejo que eles continuassem demonstrando aquelas boas obras até o fim, o autor convida a imitar os que pela fé os antecederam. E aqui ele usa o testemunho de Abraão, o testemunho de fé de Abraão como exemplo. Esse testemunho de Abraão vai ser explicado mais para frente no livro de Hebreus, mas aqui ele cita um evento particular. Ele cita aquele evento quando Deus fez um juramento a Abraão. E isso aconteceu não no início da vida de Abraão, esse fato, não no início da vida de Abraão, mas já ele bem avançado em dias, depois que ele já tinha tido a oportunidade de receber a bênção de Isaac na sua vida, e agora tem que sacrificar Isaac, porque Deus havia pedido. Lembramos que a caminhada de Abraão é uma caminhada que é muito instrutiva para todos nós. Deus chama Abraão, ele sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para a terra que Deus começa a mostrar, ele vai armando as suas tendas, e Deus promete uma grande nação a partir dele, uma descendência a partir dele, mas Sara era estéril. E o tempo passava e essa promessa não se realizava, mas Deus continuava prometendo um descendente a Abraão. Continuava repetindo a sua promessa, até que Isaac nasceu. E tudo parecia tão perfeito, até o dia que Deus olha e pede a Abraão que fosse e sacrificasse o seu próprio filho. Deus prova Abraão de uma maneira definitiva, talvez com a maior aprovação que alguém pode receber. Soa para a gente estranho, mas o que Deus estava fazendo ali na vida de Abraão era mostrando algo que Ele mesmo faria depois em Cristo Jesus, oferecendo o seu próprio Cristo, seu próprio Filho, na cruz do Calvário para nos salvar. Então, aquilo que Abraão estava fazendo, ele antecipava o Evangelho que seria demonstrado, seria encarnado séculos e séculos depois. Mas o fato é que Abraão obedece, ele caminha com Isaac até o local indicado por Deus e ali prepara para oferecer o seu filho em holocausto a Deus. Os preparativos são feitos, aí Isaac sobe no altar, Abraão levanta o cutelo e quando ele estava para imolar o seu filho, ali para sacrificar o seu filho, a voz do anjo do Senhor, a própria personificação do Senhor aparece e fala: Abraão, não faz mais isso. Não faz mais isso. Agora eu sei que você não me poupou a vida do seu próprio filho. Você me deu aquilo que era mais importante, mais precioso. Hoje eu sei, você demonstrou a fé que você tem em mim. E aí vem o texto de Gênesis capítulo 22, que é o texto que Abraão aqui, que Deus aqui de fato jura por si mesmo que ele cumpriria a sua promessa a Abraão.
lá em Gênesis capítulo 22, 15 a 18, vai nos dizer: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Qual era a promessa aqui, feita por juramento? Deus abençoaria Abraão, ele multiplicaria a sua descendência, até se tornar uma multidão incontável, daria a descendência à terra prometida, e abençoaria todas as nações da terra, através da descendência de Abraão. Ele prometeu isso, jurando por si mesmo. Esse é o juramento que o autor de Hebreus menciona aqui. E ele vai falando que os homens juram por aquilo que lhes era superior, e Deus aqui, para demonstrar a firmeza do seu propósito, a intensidade e a certeza da sua promessa, ele jura por si mesmo, porque não havia nada maior, superior, porque Deus poderia jurar. Aqui nós vemos com certeza que Deus está agindo com graça para o seu povo. Deus queria fazer com que o seu povo entendesse a seriedade daquilo que ele prometeu, porque a promessa de Deus é uma certeza inabalável para nós. Esse é o juramento. Por isso, versículos 16 a 18 vão dizer: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Irmãos, não havia nada maior do que si mesmo por que jurar. E Deus fez isso para mostrar a Abraão e os seus descendentes, mostrar aos herdeiros da promessa, que ele não voltaria atrás jamais. Ele não se esqueceria da promessa, mediante duas coisas que não mudam: a palavra de Deus e o juramento do caráter de Deus. E essa é a segunda certeza inabalável desse texto, a irrevogável promessa de Deus. Deus não mente, Deus não volta atrás. Finalmente, a terceira certeza inabalável que vemos nesse texto é a esperança proposta por Deus. Vocês vejam que aqui ele promete graciosamente. O seu ato de juramento é um ato de graça, para que pudéssemos lançar mão, conforme diz o texto, versículo 18, da esperança proposta. O objetivo de Deus era gerar esperança inabalável nos descendentes de Abraão. E percebam que o texto fala que Abraão, por sua paciência, obteve a promessa. Mas quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 22, nós percebemos a amplitude dessa promessa. A promessa era de uma bênção certa, uma bênção verdadeira, de uma multiplicação sobremaneira da descendência, um povoamento do povo de Deus na terra, e de fato, a bênção que viria sobre todas as nações da terra, a terra que a sua descendência herdaria, e a bênção sobre todas as nações da terra. Abraão foi paciente, mas a pergunta é: será que ele obteve a promessa? Quando nós olhamos para essa promessa, aquilo que está no teor dessa promessa, será que Abraão obteve essa promessa nos seus dias? A resposta, por incrível que pareça, é não e sim. Hoje nós sabemos, quando nós olhamos para a história como um todo, nós sabemos que Deus cumpriu aquilo que prometera a Abraão, porque nós conseguimos ler as bênçãos que Deus derramou sobre a história do povo de Deus,
a começar pela história de Israel e prosseguindo pela história da igreja de Deus e chegando a nós, até a nós hoje. Nós sabemos que Deus tem abençoado o seu povo e Ele tem cumprido essa promessa. Nós sabemos que Deus tem multiplicado a sua descendência, porque os descendentes de Abraão, como disse o Senhor, não são aqueles que são de sangue. Deus pode fazer de pedras surgirem descendentes de filhos de Abraão. Deus pode e tem feito dos gentios uma descendência para Abraão, porque a descendência de Abraão não é algo que se herda por sangue, é algo que se herda pela fé. É a fé de Abraão que nós herdamos através da nossa fé em Cristo Jesus. Então, nós olhamos para trás e vemos que Deus foi fiel a essas promessas. Aqui nós vemos que essa grande população está se preparando para a terra prometida. Essa terra que já foi conquistada por Cristo Jesus. Agora, quando nós respondemos, sim, Abraão, ele recebeu a promessa, mas não nos dias dele de maneira completa. Só que o texto aqui enfatiza e declara com todas as letras: ele recebeu a promessa. E a maneira que eu olho para essa declaração aqui é que Abraão, ele obteve a promessa, mesmo que não tenha visto todos os detalhes que nós vemos hoje. E como ele faz isso? Abraão toma posse da promessa de Deus. E isso é o que nós podemos chamar de esperança proposta em Deus. É aquela esperança que nasce de um relacionamento contínuo com o Senhor e de olhar para como Deus trabalha e falar: agora eu sei que Deus vai guardar o meu depósito até o dia final, até o grande dia. Deus vai guardar o seu depósito. Ele obteve a promessa, sim, na medida que ele agarrou essa esperança que Deus propôs para ele. E a promessa era tão firme, tão certa, que a sua esperança se tornou uma certeza inabalável, mesmo em dias difíceis, mesmo sem ter visto tudo. A esperança fez Abraão caminhar como quem já havia recebido tudo que lhe era de direito, assim como nós, que podemos caminhar hoje como se tivéssemos recebido do Senhor tudo aquilo que Ele nos prometeu. É a esperança que dá o tom aqui, uma esperança inabalável, inabalável. A esperança foi proposta para Abraão, para os seus descendentes sanguíneos e para a multidão dos seus descendentes espirituais, incluindo nós, segundo diz o versículo 18, nós que cremos e nos refugiamos em Deus. É impossível que Deus minta, e por isso podemos desfrutar desse forte alento, desse forte consolo, dessa forte consolação, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O versículo 19 aqui vai nos lembrar então que essa esperança é a âncora da nossa alma. E interessante a figura da âncora, é uma figura tão importante, tão antiga, tão usada, né? E por que se usava âncoras nos dias em que essa carta foi escrita? Basicamente pelo mesmo motivo que se usa hoje, para evitar que haja a deriva de uma embarcação, para evitar que uma embarcação seja soprada por ventos fortes, seja conduzida por marés fortes, por ondas fortes, por temporais, para locais onde hajam rochas submersas, sejam capazes de destruir a embarcação. Para aí é que nós lançamos a nossa âncora. Uma âncora é lançada ao mar para esse propósito. E semelhantemente, a esperança, a firme esperança, aqui, ela é âncora da nossa alma, porque não permite que a nossa alma derive, não permite que a nossa alma se perca, não permita que a nossa alma seja arrasada pelos vendavais e conduzida pelos temporais dessa vida rumo à destruição. Esperança, que é âncora da alma. Muito semelhante à âncora do navio.
Entretanto, existe uma diferença aqui dessa âncora. Na medida que a âncora do navio é lançada para baixo, na incerteza do mar, para encontrar terra firme no fundo do mar, e assim prender o navio. Mas para nós, a nossa âncora não é lançada para baixo, para o fundo do mar. A nossa âncora é lançada para cima, para Deus. E aqui o texto nos lembra, segundo os versículos 20, o segundo versículo 20, que nos lembra então que essa esperança penetra não no fundo do mar, mas penetra além do véu. Aqui uma figura do tabernáculo, onde você tinha aquela nítida separação entre o local onde os adoradores, os sacerdotes podiam entrar no santo lugar, mas do qual não poderiam passar, exceto o sumo sacerdote uma vez por ano, atravessando o véu e se comparecendo diante do trono de Deus para interceder pelo povo uma vez por ano. Essa esperança penetra além do véu, onde Jesus entrou como o nosso percursor. O véu marcava uma separação entre esse santo lugar e o santíssimo lugar, mas agora não há mais essa separação. Talvez uma separação temporária, talvez uma separação ainda para ser vencida, no sentido de que nós ainda não chegamos diante do trono de Deus de maneira definitiva, mas é uma separação que existe, mas tem dia certo para terminar. Essa esperança é a esperança que nós temos. A nossa âncora não foi jogada para o fundo do mar, na confiança de coisas, de terrenos firmes nesse mundo, nessa terra, coisas que possam ser para nós confiança nessa terra. A nossa confiança está completamente lançada no céu, e aqui olhando para Jesus, que já está como sumo sacerdote diante de Deus, intercedendo por nós. Eu gostaria, irmãos, de concluir com algumas aplicações práticas aqui. E a primeira aplicação prática que eu gostaria de trazer para os irmãos é a aplicação prática do tom do autor de Hebreus. Olhando aqui para a discrepância entre os versículos anteriores, que foram tão duros, e para esses versículos que são tão encorajadores para os seus ouvintes, eu gostaria de refletir algo aqui para nós. De alguma forma, em algum momento aí da nossa sociedade, dentro das nossas famílias, nós nos lançamos numa maratona ingrata para tentar proteger a todo custo os sentimentos dos nossos amados, das pessoas que nós amamos. Talvez alguns sejam os filhos, talvez alguns sejam os amigos, talvez alguns sejam marido, mulher, e tentamos protegê-los de todas as coisas que poderiam ser desconfortáveis para ele. Nós vemos isso muito na educação de filhos hoje em dia. E aí, essas pessoas, elas são protegidas de todas as coisas possíveis. Elas são protegidas de terem sentimentos tristes, de terem reveses na sua vida. São protegidos das dificuldades e dureza da vida. Elas são protegidas das consequências, às vezes, dos seus próprios atos perniciosos. E são, de fato, protegidas, talvez sob a égide do amor, mas com certeza isso não é amar. Proteger pessoas a todo custo não é amar. E eu sei disso porque Deus é amor. E é claro que Ele nos protege, é claro que Ele é nosso refúgio, como nós falamos aqui, mas Ele não nos protege de tudo. Não nos protege de tudo. Ele permite que os nossos sentimentos sejam feridos de vez em quando. Ele permite que nós enfrentemos dificuldades na vida de vez em quando. Ele permite que enfrentemos as consequências dos nossos próprios atos. E Ele permite, com certeza, que a gente seja confrontado com a verdade. Porque a verdade, falar a verdade também é um ato de amor. Porque Ele nos ama. Ele está interessado no nosso bem maior e nosso bem eterno. Tem muitas pessoas que andam protegendo os seus amados, esquecendo-se que a proteção de hoje pode significar um inferno de amanhã. Então, falar duramente faz parte da vida de vez em quando.
A gente não precisa ser mal educado, a gente não precisa ser agressivo, a gente não precisa ser violento, mas falar com firmeza, falar com dureza faz parte. E eu gostaria de ter a liberdade de falar com dureza com as pessoas, e nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível. Mas o autor de Hebreus teve a coragem e a ousadia de falar com firmeza nos versículos 4 a 8. E isso ele fez por amor. Porque o amor às vezes exige que sejamos duros. Às vezes o amor exige que nós deixemos que a pessoa quebre a cara. É importante. A gente não consegue ficar botando a mão em tudo. Não consegue. Não é nossa missão, não é o nosso chamado defender as pessoas de tudo. Porque é possível que às vezes Deus queira lidar com os nossos amados e a gente esteja colocando a mão na frente e impedindo que Deus faça a sua obra. E às vezes nós vamos pagar o preço por isso. Então, deixar que Deus trabalhe, ser firme quando é necessário, é uma prova de amor. Mas quando eu olho para o texto de hoje, eu também preciso entender que demonstrar dureza não é o único gesto de amor. Ser firme não é o único gesto de amor, porque existem pessoas que só conseguem ser firmes, só conseguem ser duras. Da boca dela não sai uma palavra de alento, não sai uma palavra de consolo, não sai uma palavra de estímulo. E hoje o autor nos encontra com uma grande palavra de estímulo. Existem 3 verdades aqui, inabaláveis. Deus é justo, Ele não vai se esquecer de nós, não vai se esquecer daquilo que Ele está fazendo na nossa vida. O Senhor Deus tem promessa para nós, e a promessa dEle não falha, Ele não mente. E Deus, com certeza, Ele vem aqui ao nosso lado, para lembrar que nós temos uma firme esperança em Deus. A justiça de Deus é uma certeza, tenha essa certeza, Deus é justo. E aqui vale a pena lembrar que o mundo não será injusto, não será justo sempre, mas nós podemos descansar num Deus que olha todas as coisas, e podemos descansar que a Ele pertence a vingança, Ele retribui. Então é muito bom descansar em Deus nesse sentido. É bom descansar em Deus tanto para confiar que Deus retribuirá o bem, como que Ele disciplinará e castigará o mal. As promessas de Deus são irrevogáveis, e Deus fez uma promessa, Ele não vai falhar. Aqui, queridos irmãos, nós precisamos cultivar o nosso hábito de lembrar daquilo que Deus nos prometeu. E que coisa tremenda, nesses dias que nós estamos vivendo, saber que o nosso Deus é um Deus que fala e que vem a nós com promessas. A esperança é a âncora da nossa alma. Nós precisamos ser um povo com esperança. Existem muitas pessoas sem esperança nesse mundo, mas nós temos todas as razões para confiar e descansar em Deus. Nada é capaz de remover a âncora que está lançada lá através do véu, que se encontra diante do trono de Deus, e a âncora que vai permitir que nós, de fato, continuemos firmes até o fim. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que Deus possa continuar nos encorajando nessa noite. Eu lembro aqui da história desses grandes homens de Deus, dos pais da igreja. Eu lembro, por exemplo, de Policarpo de Esmirna, né, que eu posso estar trocando o nome, eu acho que era Policarpo de Esmirna. Ele era um bispo, e já muito velhinho, muito fragilizado, ele foi condenado à morte pelo Império Romano. E ele teve a oportunidade de negar a sua fé. Ele teve a oportunidade de salvar a sua própria vida. E aquelas pessoas que estavam conduzindo ele para ser executado, falaram: olha, não tem importância, é só falar que César é o Senhor, é só falar que, olha, você não vai perder nada. E ele falou: na verdade, eu não posso fazer isso com aquele Senhor
que deu todas as provas do seu grande amor para comigo a minha vida inteira, agora só me resta encontrar com o meu Senhor. E isso, irmãos, deve ser a confiança do nosso coração. Por tudo, com tudo que a gente vive, em todas as fases da nossa vida, essa deve ser a nossa grande esperança. Existe um futuro guardado para nós, e nós podemos nos agarrar nessa esperança como âncora da nossa alma. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos encoraje, que a gente use essas armas para caminhar em vitória nesses dias. Talvez nessa semana da jornada de oração com propósito que se inicia, você precisa ser lembrado disso. Deus é justo. Sim, Deus é justo. A promessa de Deus é irrevogável. Sim, a promessa de Deus é irrevogável. E sim, a esperança em Deus é a firme âncora da nossa alma. Que o Senhor nos abençoe. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor.